tem um pouco mais de tempo você. A gente vai falar sobre o preço na etiqueta. E o que é isso, pastor? O que você quer dizer com o preço na etiqueta? A gente vai falar sobre a graça de Deus, né? E a gente vai falar baseado em graça barata e verdadeira graça. Então a gente vai discorrer por alguns teólogos aqui. Eu gastei muito tempo nesse estudo. E a gente vai ter um tempo falando de alguns teólogos e algumas linhas teológicas sobre graça, né? Principalmente do Dietrich Bonhoeffer, que é um alemão, onde ele foi um avivalista, onde ele entrou mesmo na contramão daquilo que estava sendo falado, ensinado, daquilo que estava sendo pregado. Então, abre seu coração, aperta o cinto, não fica com raiva do pastor, por favor, amém? Mas nós vamos junto agora mergulhar em o Marmitex está um pouco mais, tá bem servido, né? É um pouco mais forte hoje a comida e a gente vai para cima. Então, Tito capítulo 2, dos versos de 11 a 14, vai ser o nosso texto base. Tito 2, de 11 a 14. Isso, glória a Deus. Então aqui vai dizer: pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Para a gente fechar, Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. Vamos seguir então, irmãos, para a gente ganhar tempo. Se a gente parar para entender o que Tito, né, o que está escrito nessa carta, eu queria começar uma introdução para a gente conseguir sintonizar no contexto. Queria que você imaginasse comigo aqui uma loja no fim da rua, com um cartaz colado por dentro do vidro. Imagina essa loja aqui. Imagina um escrito à mão lá, tudo pela metade, saldão, liquidação, tudo pela metade do preço. Cadê as meninas? Quando vê Quando vê um papel com um escrito vermelho, escrito liquidação, eu não sei o que acontece. Não é? Todo mundo fica doido, né? Liquidação, saldão. Então lá dentro, imagina comigo um cesto de arame no meio do corredor nessa loja. Imagina aí que não é uma prateleira, tá? É um cesto. Então a gente vê a mercadoria, e a mercadoria ela não está pendurada, ela está jogada dentro desse cesto. Não, a gente vê camisa boa perto de camisa furada, né? Não, tá aqui, é porque estava aqui no mostruário aqui, então de repente furou e ficou ruim. Então imagina comigo aqui, essa camisa ali, ela tá jogada dentro, misturada com coisa boa junto com coisa ruim, tudo misturado no mesmo monte. Então, irmãos, quando esse preço ele cai, né? Quando esse preço ali ele é derrubado, ele cai tanto assim, ninguém dobra mais nada. Você já chegou em loja, tá tudo lá jogado ali, não. Mas tá na promoção, o problema é seu. Se você quiser aqui, está na oportunidade. Não está aqui, não está cuidado não. Isso aqui é para queima de estoque. É queima de estoque isso aqui. Então, a gente vê até cheiro de papelão molhado. Não tem mais aquele cheiro de coisa boa, raramente você encontra, né? Então, você vai ver comigo ali também, imagina comigo ali dentro acontece uma coisa, ali dentro acontece uma coisa com você deixa de escolher e começa a catar. Você não, eu tenho que aproveitar a oportunidade. Você começa a catar, um cata-cata de coisa ali. Cata. O que custa pouco, então, a gente pega até com a mão suja. Não, daqui depois eu lavo. Não, está custando pouco, é bazar. Não. Então, o que custa pouco, você pega ali, você, né, pega com a mão suja, pega sem cuidado. Então, foi essa imagem, presta atenção, foi essa imagem que Dietrich Bonhoeffer, que é esse teólogo que eu estou falando, ele usou para ele sacudir a igreja alemã, para mostrar para eles aquilo que eles estavam fazendo com o Evangelho, né? Então ele tem até um livro chamado Graça Barata, e quando ele fala de graça barata, ele quer dizer graça com mercadoria de liquidação. Quem está comigo aqui, diga amém.
Então, perdão liquidado, consolo liquidado, ceia liquidada. A gente aprendeu a cantar a graça e desaprendeu a obedecer. Aperta o cinto, que é só o começo. A gente aprendeu a cantar sobre a graça e desaprendeu a obedecer. A gente aprendeu a chorar no altar na quinta. E a gente aprendeu a voltar para a mesma cama errada no sábado de consciência tranquila. O Evangelho foi banalizado por uma porta tão larga que não foi Jesus que a projetou. Quem está comigo aqui? Por quê? Por que alguém te ensinou que a graça ela é crediário sem juros? Não, vem como está, mas não permaneça como você está. É só o vem como está, vem como está, vem como está. A gente só pega a primeira parte. E a vírgula e o conteúdo seguinte a gente ignora. Entendeu? Então, alguém nos ensina que a graça é crediário sem juros e a gente arruma um jeito de continuar do mesmo jeito. Não é falta de emoção. Sabe, irmãos? É erro de preço. Como assim, pastor? Presta atenção. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Quanto te custou a graça que você disse ter recebido? Quanto te custou? Se recebemos uma graça, quanto que nos custou a graça que nós recebemos? Então Paulo ele deixa um homem na ilha, Tito, seu discípulo. Ele fala assim, ó, deixei você em Creta. A gente vai ver em Tito, capítulo 1, versículo 5, ele fala assim, eu deixei você em Creta. Não é detalhe de mapa, irmão. Presta atenção, segura 3 coisas dessa ilha. Creta era a ilha do preço. Agora a gente vai contextualizar, tá? Era a capital da província romana. A capital da província romana, era Gortina. E em Gortina ali existe até hoje o maior código de leis grego que sobreviveu. O que você quer dizer com isso, pastor? Um paredão de pedra clara, 12 colunas. Todo mundo comigo aqui? Amém? Mais de 600 linhas gravadas, indo e voltando como o boi que lavra o campo. Eu vou chegar onde a gente precisa. Amém? Então, sabe o que aquele muro fazia? Aquele muro, usar essa palavra, tarifava a gente. Ele lançava uma tarifa sobre a vida de pessoas. Então está na coluna primeira ali, 10 estáteres pelo homem livre, 5 pelo escravo. Então, metade a lei da ilha, ela media o valor de uma pessoa em moeda. Olha que loucura. Quantos de vocês aqui sabiam disso? Moeda. Creta era a ilha da mentira. Quem está comigo aqui? Então, Paulo cita um poeta da própria terra. Lá em Tito 1, no versículo 12, ele vai dizer assim: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Presta atenção, existia até um verbo no grego que falava assim, ó, cretizou. Cretizar, isso é mentir. Então, irmão, existe um motivo aqui material para essa fama. Quem me entende aqui? Existe um motivo para essa fama. Os cretenses, eles mostravam aos visitantes perto ali de Knossos, que era ali da circunvizinha, eles mostravam o túmulo de Zeus. É importante você entender essa parte da história, para você entender o restante daquilo que a gente vai falar sobre graça, amém? Então, o cadáver de Deus em exposição, para turista ver. Cara, isso é uma loucura, irmão. Então foi por isso que esse poeta Calímaco, ele escreve o seguinte, ó, um túmulo, ó Senhor, os cretenses te construíram, mas tu não morreste, pois tu és para sempre. Então Creta era a ilha de escravo. E aqui a coisa ela começa a encaixar. Por quê? Porque 2 versículos antes, do nosso texto, Paulo ele vai falar direto com os escravos. Aí ele vira e diz assim, ó, a graça se manifestou salvadora
a todos os homens, a todos. Então, numa ilha onde um muro de pedra dizia que uns valiam 10 e outros valiam 5, e a liberdade ela tinha tabela de preço naquele próprio império, presta atenção, um escravo nesse lugar aqui, sem qualificação, ele custava cerca de 2.000 estércios, que era a moeda da época. Então um soldado romano ganhava 900 estércios por ano, presta atenção, faz a conta, mais de 2 anos de soldo de soldado para poder comprar um ser humano, Então o escravo, então, que ele quisesse se libertar, ele juntava ali moeda por moeda, juntava ali a poupança dele, só que aquele dinheiro pertencia ao dono. Está todo mundo comigo aí? Amém? Então, a gente está fechando essa introdução aqui, só para você se situar. Então ele economizava um dinheiro que não era dele, para comprar uma vida que também não era dele. E quando ele juntava isso, ele ainda pagava imposto sobre a alforria, 5% sobre a alforria. No Império Romano, até a liberdade era taxada. Calma aí que nós não estamos falando do Brasil, tá? Eu estou falando lá do Império Romano. Eu não posso falar muito também não, senão o YouTube derruba o vídeo. Então eu vou me calar por alguns momentos. Presta atenção. É contra esse muro aqui que Paulo está escrevendo. E quando a gente entende o contexto histórico, irmão, quando a gente lê o texto, a gente vai, opa, caraca, eu estou conseguindo entender. E a gente consegue absorver mais. Então é para a ilha do túmulo cheio que ele anuncia o Deus que aparece. Amém, gente? É para a gente com preço na cabeça que ele diz que a graça apareceu de graça. É para essas pessoas que ele está falando isso. Então lá no verso 14 ele vai fechar e vai dizer assim, ó, ele se entregou por nós, sem tabela, sem tarifa de status, sem os 5% lá do César. O preço foi pago. Só não foi você que pagou, mas o preço foi pago. Presta atenção agora, primeiro ponto. Agora nós estamos entrando. A mesma graça que te salva é a mesma graça que te treina. Tito 2, do 11 ao 11, 12 vai dizer assim, pois a graça de Deus, agora que você vai ler o texto de uma outra maneira, pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era. Então, o verbo do verso 11 é epifane, brilhar sobre, aparecer de repente, resplandecer sobre o escuro. Todo mundo comigo aí? A palavra de amanhecer. A graça, irmão, ela não foi negociada, ela não foi conquistada, ela não foi votada em assembleia, ela amanheceu, ela surgiu, a graça de Deus apareceu. A graça de Deus nos instrui, nos disciplina e nos treina. Vou falar mais uma vez, a graça de Deus, ela nos instrui, nos disciplina e nos treina. Nos treina. Agora preste atenção a quem é o sujeito desse verbo. Não é a lei que treina, não é o seu esforço separado da graça, não é uma segunda bênção, um segundo departamento, uma segunda experiência. Não, ela é a graça, na mesma frase, no mesmo fôlego. Quem pode dar um glória a Deus aqui por isso? Então quer dizer que a graça perdoa, mas não muda? Não é graça fraquinha. Graça que perdoa, mas não muda, não é uma graça fraquinha. É uma coisa que aqui, ó, que Tito 2, ele não descreve, não existe no texto, tá? Ele fala assim, ó, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, verso 10. Então aqui, está falando de uma obra feita com intenção. O mesmo Deus que te salvou sem obra nenhuma, já tinha preparado a obra que você ia fazer. Quem está me entendendo aqui? O mesmo Deus que Ele não está te cobrando obras, Ele já preparou uma obra para você. Então, segunda-feira, às 7 da manhã, você é a mesma pessoa que levantou a mão no domingo. Mesma pessoa
que está lá batendo ponto no seu trabalho, a mesma pessoa que está se levantando para viver a sua semana, é a mesma pessoa que levantou as mãos no domingo. Está comigo aqui? Aquele hábito que você já confessou umas 30 vezes, a graça não está ali para te desculpar dele de novo, ela está ali para te tirar dele. Amém? Se faz 5 anos que você chora pelo mesmo pecado e nunca lutou contra ele, não é falta de graça na sua vida. Você está tratando escola como se fosse fiança. Tem alguém me entendendo aqui? A graça, ela não te deu atestado, a graça te matriculou. E a gente tem que parar de confundir a graça de Deus, irmão, porque o sarrafo subiu. Antigamente, né, como eu falei no domingo, estava lá, ó, eu pego um novilho, né, 2 carneiros, uma junta de bois e toma aqui, ó, meu pecado está pago. Não existe mais isso. Não existe mais isso. Hoje nós somos sim o sacrifício. Porque se nós decidimos nos submetermos e nos sujeitarmos ao sangue de Cristo Jesus, nós, meus irmãos, também precisamos entender que Ele foi o sacrifício perfeito. Amém? Não está aqui no script, mas eu quero que você entenda uma coisa. Por quê? Porque senão a gente pega e a gente começa a destrinchar muitas coisas e procurar, como é que eu posso dizer isso para vocês? Ficar muito profundo em algumas áreas que a gente nem mesmo nós conseguimos achar o fundo dessas coisas. Como, por exemplo, livre-arbítrio. Não, mas Deus me deu livre-arbítrio. É a graça. Eu faço o que eu quiser. Faz, tu experimenta. Livre-arbítrio. Vou tentar explicar de uma maneira, talvez você nunca ouviu, mas é a maneira mais clara e mais simples que eu consegui achar para livre-arbítrio. Vamos dizer que vamos supor que quando você nasce, Deus realmente te dá um livre-arbítrio. Toma, filho, é seu, você faz o que você quiser da sua vida. A vida é sua, faz o que você bem entender dela, ok? Ok. Mas você é tocado pelo Senhor. Você resolve entregar a sua vida a Jesus, se converter do seu mau caminho, entregar o seu coração para o Senhor. O que você acha que você precisa fazer com esse tal desse livre-arbítrio? Deus te deu. Se você realmente quer viver para Deus, você precisa fazer aqui. Toma aqui, ó. Não vou precisar disso aqui mais. O viver que vivo nessa carne agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Já estou crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Posso fazer muita coisa, por que eu não faço? Porque eu devolvi meu livre-arbítrio. Posso muitas coisas, todas as coisas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Mas por que isso? Porque eu resolvi devolver meu livre-arbítrio. Eu posso chegar ali e encher minha cara de cachaça no boteco? Posso. Por que eu não faço isso? A aparência do mal, eu resolvi devolver meu livre-arbítrio. Simples assim. Esse é o livre-arbítrio. Tem uma canção antiga do André Valadão, que eu gosto muito dessa canção, que ela fala assim: a cada dia eu estou mais preso na liberdade que hoje eu tenho. Quanto mais você mergulha no Evangelho, quanto mais você conhece o Senhor, quanto mais você tem revelação desse Cristo, menos você quer da sua vida. Se uma pessoa, ela se importa muito com a vida dela, se uma pessoa se importa muito com a sua própria opinião ou com a opinião dos outros a respeito dela, provavelmente essa pessoa ela não foi tocada pela graça. Provavelmente ela ainda está convencida de ouvir falar de um Deus por aí que cura, salva e liberta. Mas porque uma pessoa que ela foi tocada pela glória de Deus, não tem como ela viver outra vida. Ela pode até querer outra vida, assim como eu já quis muitas vezes. Nossa, pastor, mas você é pastor? Eu sou o primeiro aqui, bicho. Já quis muito outra vida. Não consigo, mano. Não consigo. Porque o Deus que te toca uma vez, você não presta para mais nada. Quem pode dar glória a Deus aqui?
E isso aqui, John Stott vai falar sobre a graça irresistível, que é uma graça que você não tem como você fazer mais nada. Está comigo aí? Então, presta atenção aqui no ponto 2. Graça virada em permissão tem nome e tem sentença. Judas capítulo 4, Judas 4, né? O versículo ali, ó, o versículo 4 vai dizer assim, que só tem um capítulo. Estes são ímpios, transformaram a graça do nosso Deus em devassidão e negam Jesus Cristo, o nosso único, soberano e Senhor. Então a palavra aqui, essa palavra traduzida por devassidão é azelgeia. O que é isso, pastor? É uma conduta sem freio, sem vergonha na cara. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, irmão, não é só impureza. É a insolência de quem já não se importa com o que está vivendo. É a insolência de quem não se importa mais que estejam vendo o que ela está fazendo. É o desaforo escancarado. Passa vergonha ali e ela não se importa com a vergonha que ela está passando. É o político que ele já não tem mais medo de roubar. É o marido ou a mulher que já não tem mais medo de trair, que não se importa mais com quem está vendo. Então é sobre isso aqui que Judas está falando. Quem está comigo aqui, irmão? O que é mais assustador nisso? É que eles faziam isso sob o pretexto de engrandecer a graça. Que loucura! Não, eu estou reforçando a minha tese teológica. Você vai com ela debaixo do braço por mármore do inferno. Muitas pessoas justificando os seus pecados, colocando o pano de fundo da graça. Meu irmão, a graça de Deus, ela é muito mais perigosa do que o tempo do olho, do dente por dente. Não tem mais animalzinho para você sacrificar. Você agora é o animal racional que precisa ser sacrificado todos os dias. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Aonde que a gente esqueceu o a cada dia? Eu queria saber que tem muita gente esquecendo o a cada dia. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e aí, ó, beleza, pode me seguir. Aonde, irmão? Aonde está esse evangelho onde a gente não vai perder nada? Pare de sofrer. Aonde que está na Bíblia isso? Só tem um lugar que a gente vai parar de sofrer, quando a gente estiver na glória com o Senhor. Onde não haverá choro, ranger de dentes, não haverá lágrimas, não haverá tristeza e nem dor, que a Bíblia diz. Mas quando se trata da terra, Jesus está falando assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Onde que está na Bíblia? Esse monte de promessa vazia, que a teologia da prosperidade e da graça barata apresentou para as pessoas, que não é bíblico. Quem está entendendo aqui, meu irmão, pelo amor de Deus? Quem está me entendendo aqui? Sabe, irmãos, tem uma outra palavra nesse verso, que é a palavra despotês. Essa palavra significa soberano, e é uma palavra também que eles negam. Despotês não é uma palavra religiosa vaga, sabe? Ela ela significa o dono dos escravos, o proprietário dos escravos. Então, negar isso é negar exatamente a relação de posse. É você dizer assim: aceito o perdão dele, eu não aceito que ele seja meu dono. Não, aceito o seu perdão, mas a minha vida cuido eu. Eu aceito o seu perdão, mas eu não aceito que você tenha domínio sobre mim. Eu aceito que você é meu dono, mas eu não aceito prestar contas para você. Romanos capítulo 6, versos 1 e 2. Que diremos então? A pergunta que Paulo está fazendo para a igreja de Roma. Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Então, aquele de maneira nenhuma que Paulo está falando, ele traduz para duas palavras, que é me e genoito. Que isso jamais aconteça.
que isso jamais aconteça. Então Paulo usa essa expressão 14 vezes em Romanos. 14 vezes em Romanos. Sempre para cuspir fora uma conclusão absurda. Então ele levanta essa pergunta porque ela foi feita contra ele. Ele pregou graça tão alta que alguém perguntou assim: então nós podemos pecar? Então tá bom, Paulo, você está falando sobre a graça aí, então você está dando a entender que eu posso viver uma vida regalado. Ele falando: de maneira nenhuma. Sabe, irmãos, isso dói dos dois lados, sabe? Se a nossa pregação como igreja, ela nunca provocou essa pergunta, a gente nunca pregou a graça de verdade. Se quando a pergunta vem, você responde com silêncio, irmão, você abandonou Paulo no lugar exato onde ele disse assim, ó, jamais, de maneira nenhuma. Aonde, irmãos, que nós, como igreja do Senhor, viveremos nesse nível raso de entendimento das Escrituras, onde quando nós poderemos e nós deveremos entender que o nível da graça, ele está batendo alto, e nós precisamos entender isso. Por quê, pastor? Porque nós somos a geração do conhecimento. A gente tem Bíblia em grego, hebraico, aramaico, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do adolescente, Bíblia do pai, Bíblia da mãe, Bíblia de um monte, e não tem ninguém lendo a Bíblia. Bíblia em inglês, Bíblia em japonês, Bíblia em áudio. Eu estava, nessa minha aventura de aprender inglês, eu achei uma Bíblia que ela tem background de fundo musical, cara, eu fico viajando, aí eu ouço à noite, quando eu me pego eu estou dormindo já, né? O Spirit of the Lord, aí está um fundo musical assim, aquele negócio muito legal. Então a gente tem recurso, mas a gente não usa o recurso. A gente tem a facilidade e a gente está nem aí. Não estou falando de vocês, por favor, irmãos, amém? Estou falando da nossa geração, uma geração com tanto conhecimento e tão rasa no conhecimento. Ao mesmo tempo, parece um paradoxo. Uma geração que sabe tanta coisa e ao mesmo tempo não sabe nada. Uma geração, como é que é? Six. Vai te catar, meu filho, vai caçar um quintal para você capinar, meu irmão. Tanto conhecimento, tanto talento, tão indiferente às coisas do Espírito. Quem está me entendendo aqui? Até quando, meus irmãos, agora estou dando uma de Paulo, né? Até quando a gente vai viver isso? Até quando a gente vai aceitar isso na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos, dos que nos rodeiam? Quando que nossa geração ela realmente vai ter fome por Deus? Quando, irmãos? Quando? Até quando a nossa geração vai ficar em silêncio, aceitando? Existe um jeito de mentir que usa a Bíblia, sabe? Sabe qual é? Deus conhece meu coração melhor do que você, e eu vou te falar, o chicote vai comer. Você que não alinha o seu coração. Então é um jeito, né? Muito clássico de justificar os nossos pecados. É um jeito muito clássico de mentir. Ai, Deus conhece meu coração. Ai, eu não estou debaixo da lei mais, eu estou debaixo da graça. Você já ouviu isso? Estou na igreja desde os anos 2000. Eu perdi a conta de quantas vezes eu ouvi isso. Não vivemos mais o tempo da lei. Agora é o tempo da graça. Se essa pessoa soubesse que é muito pior. Quem está entendendo aqui, irmão? Eu estou debaixo da graça. Essas duas frases são verdade? São, claro que são. Mas as duas também podem ser mentira. Depende do que vem depois. Você me entende? Se depois vem arrependimento, aí é graça. Mas se depois vem a mesma escolha errada, com a consciência anestesiada,
só um verniz de teologia, sabe? Só passando pano, mas a sujeira continuando, e a sujeira continuando. Então, está terminando esse ponto aqui já. Essa aqui foi a briga de Lutero, gente, sabe? A briga de Lutero foi essa aí. Ele criou uma palavra para a gente que era dele e tinha exagerado a doutrina, né? E a palavra aqui era antinomiano. Talvez o bispo Ed vai conhecer essa palavra aí. Antinomiano, né? Ele fala assim, ó: a lei deve certamente ser pregada, se quisermos pregar Cristo. Então Lutero, durante a Reforma Protestante, ele fala assim: a lei ela deve ser pregada, certamente pregada, se nós quisermos pregar Cristo. 400 anos depois, Dietrich Bonhoeffer, ele completa, ele fala assim, ó: Lutero disse que só a graça salva. Os seguidores repetiram palavra por palavra e deixaram de fora, ele chama de corolário, ou seja, a obrigação de seguir. Quem só quer o perdão dele, não quer ele. Vou falar mais uma vez para você entender. Isso é muito duro. Quem só quer o perdão de Deus, não quer Deus. Por muito tempo, nessa jornada pastoral, as maiores perguntas de dúvidas que eu recebo é: pastor, pode isso? Pode aquilo? Isso é pecado? Isso não é pecado? Deus me perdoa disso? Deus me perdoa daquilo? Se você está obstinadamente buscando o perdão de Deus, você não quer a Deus. Claro que você tem que buscar ser perdoado, mas por qual motivo? Para que haja uma reconciliação entre você e o céu? Ou para você libertar a sua mente de um sentimento de culpa? Você foi comprado e o preço não saiu do seu bolso. Quem está comigo aqui? 1 Coríntios 6, 19 e 20, eu já estou terminando, tá, gente? Por favor, passei 5 minutos aqui, mas vamos concluir. Vocês não são de vocês mesmos. Aqui Paulo está falando para a igreja de Corinto. Foram comprados por um preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, essa palavra aqui que Paulo usa, é a palavra que ele quer dar um sentido de agora, egoraste, a praça do mercado, comprar na feira, é isso que ele está querendo dizer. É a palavra da compra de escravo. Aqui, presta atenção, na voz passiva, você não é o sujeito da frase, você é o objeto da frase. Alguém de fora pagou. Cristo pagou um preço por você. Quem está comigo aqui? A graça é de graça, mas ela custou para alguém. A graça custou para alguém. Para você saiu de graça. Quem tem filho aqui vai entender. Quando o filho começa a desvalorizar alguma coisa que você lutou para pagar ou ainda está pagando. Sim ou não, gente? Quem aqui comprou alguma coisa parcelada para o seu próprio filho e de repente ele começa a desvalorizar o que ele ganhou? Você fala: rapaz, estou pagando isso aqui ainda. Eu acho que essa semana eu peguei a Luísa, eu falei com ela: eu sabia que eu estou pagando isso aqui ainda? Não é porque para você saiu de graça que não custou para alguém. Cristo pagou o preço para te levar para o céu novamente, para te reconciliar com o céu novamente. Então, a vida que nós precisamos viver nessa terra, meus irmãos, é fazendo jus ao sacrifício de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Qual que é o tamanho desse contraste aqui? Sabe, irmãos, esse texto que a gente está lendo aqui, é quase igual em todas as versões. Ele fala assim, ó: comprou para a liberdade uma escrava cujo nome é Niceia, pelo preço de 3 minas e meia de prata. Comprado para a liberdade, por preço e as mesmas palavras. Aqui a gente está falando, voltando naquilo que a gente estava falando de Delfos. Só que em Delfos quem pagava era o escravo. Que a gente está falando de um outro lugar. Amém? Todo mundo comigo aqui? Amém?
Ele juntava a soma, entregava no templo e o Deus só assinava o recibo. O dinheiro saía do bolso do cativo, do escravo. E muitas daquelas pedras ainda traziam cláusula: você é livre, mas continua servindo seu antigo senhor até que ele morra, né? Você já viu aquelas propriedades onde você compra uma propriedade ou então alguém te deixa uma herança, mas a pessoa tem um termo naquela herança onde você só vai poder usufruir daquele bem que você recebeu como herança depois que a pessoa morrer. Quem nunca viu sobre isso? Alguém nunca viu sobre isso aqui? Aqui, esse escravo é isso, ó. Você continua sendo propriedade do teu senhor até que ele morra. Todo mundo aí? Amém? Então, Paulo pega esse vocabulário, ele vira esse vocabulário do avesso. Vocês foram comprados por um preço e o preço não saiu do seu bolso. É o que ele está dizendo, saiu do corpo de Jesus. E o preço foi esse. Existe um pecado específico contra ele. Hebreus capítulo 10, versículo 29 diz assim: quão mais severo castigo julgam vocês merecer, aquele que pisou o Filho de Deus considerou profano o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. É uma pergunta. Aqui está falando sobre insolência, arrogância. Então, irmão, não é descuido, é uma afronta na cara. Quem está comigo aqui? A graça, ela não pode ser classificada por nós, principalmente na nossa geração, como um tudo pode. Vamos traduzir agora para o português, para o popular, né? Não, irmão, porque se eu entreguei a minha vida para Cristo, eu só vou poder o que é coerente com o Evangelho. Se eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu devo satisfações dos meus atos para o meu Senhor. Você me entende? Fica de pé no seu lugar. Se você não conseguir lembrar de nada do que eu falei essa noite, lembra de uma frase que eu vou te dizer agora. Esse corpo não é seu. E ele foi pago à vista e já tem dono. Eu vou falar mais uma vez. Pode deixar, adorar, pode deixar. Esse corpo não é seu, ele já tem dono. Aqui eu quero fechar com uma pergunta, mais uma vez, uma pergunta de confronto para nós. Quanto te custou a graça que você disse ter recebido? A você não custou nada. Isaías capítulo 55. Versículo 1: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, vocês venham, vocês que não tinham nada, vocês que tinham as 3,5 minas de prata, vocês que não tinham nem os 5% do imposto, não custou um centavo para você. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Toda essa volta era para a gente entrar no contexto desse texto. Mas a Deus custou o seu próprio Filho. E isso não pode ser desvalorizado. Quem pode dar um glória a Deus firme aqui nessa noite? O sangue de Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo não pode ser desvalorizado. O preço foi alto, para a gente foi de graça. Mas o preço para Cristo foi muito alto. A graça foi caríssima. Custou a vida do homem, do Filho do homem. E a graça, ela é porque ela chama para seguir a Jesus Cristo. Resumindo tudo, ou a nossa vida é realmente do Senhor, ou a gente está enganando a si mesmo. Ou realmente a gente deixa a nossa vida, as nossas opiniões, e se molda ao padrão do reino de Deus, o padrão de Cristo, ou a gente vai passar a vida na igreja enganando a nós mesmos. Você me entende? Aleluia, feche teus olhos.
A graça é gratuita, barata jamais. Senhor, estamos diante do Senhor, Pai. Eu te peço nesse momento, Jesus, que o Senhor venha encontrar o nosso coração nessa noite. Senhor, encontra o nosso coração. Nós clamamos pela Tua graça, por tudo que ouvimos aqui nessa noite, que o Senhor venha descortinar a Tua graça sobre nós. Leva-nos para esse lugar de entendimento. Se alguém aqui precisa se arrepender de alguma coisa, que essa força de arrependimento venha sobre o coração do meu irmão, da minha irmã. Senhor, se tem alguém aqui que precisa de renovo, que essa pessoa seja renovada pelo Senhor. Renova-nos, Senhor. Renova-nos. Renova-nos. Leva-nos a um lugar de intimidade, a um lugar de devoção. Leva-nos a esse lugar de sujeição. Não permita que o seu povo engane a si mesmo, mas que o Senhor venha nos levar, Senhor, a esse entendimento da Tua graça. Senhor, nós te louvamos. Obrigado porque o preço já foi pago. Obrigado porque o preço já foi pago. Agora nos ajuda a aceitar que não foi a gente mesmo que pagou, mas foi o Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos. Nós te devolvemos a etiqueta agora, Senhor. Nós te devolvemos a etiqueta e nós cremos e declaramos que a graça não é barata. Ela custou para o Senhor, ela é gratuita para nós, mas custou para o Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, leva a nossa geração para esse lugar de entendimento, de compreensão nas Escrituras. Leva-nos, Senhor, a esse lugar, em nome de Jesus. Amém? Sabe, irmãos, isso precisa ficar claro para nós, pelo seguinte motivo. O movimento de uma igreja, o fervor de uma igreja, ela vai passar pelo entendimento de quem é Jesus. Nós só vamos responder a uma reunião de oração quando a gente estiver com fome. Nós só vamos responder a uma vigília quando nós estivermos com fome. Se o pastor marcar uma oração 6:30 da manhã aqui na igreja, nós só vamos responder e encher essa igreja se a gente estiver com fome. Eu quero declarar fome pelas Escrituras sobre a sua vida, fome de Deus. Eu sei que não é fácil, tá? Eu não estou falando que é fácil. Quando entra uma rotina, quando você já passa muitos anos dentro de uma igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que a cada manhã as misericórdias se renovam e a palavra de Deus, ela se renova em todo tempo, em todo tempo. Então receba uma nova fome sobre você, receba uma nova sede sobre você nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba renovo do céu sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém?